Olá pessoal, sou o Lucas Perillo e estou aqui na UFMG hoje com um convidado que veio dar uma disciplina aqui para pós-graduação, que é o professor Manuel. E ele veio falar para a gente sobre escrita científica. Para quem não sabe, o nosso conhecimento científico ele é distribuído basicamente na maneira de publicações científicas. Existem vários quesitos que devem ser preenchidos para que isso seja publicado em revistas e que a comunidade científica tenha acesso a essas informações. Então, professor, é um prazer conversar com você. Obrigado, o prazer é meu. E para começar a nossa conversa, eu gostaria de perguntar qual que é o seu histórico. Você é biólogo mesmo? Sou biólogo, fiz a minha infância na Venezuela, estudei na Universidade de Coimbra, fiz depois o doutoramento ou doutorado na Universidade de Sheffield, na Inglaterra. Regressei depois a Coimbra e sou professor catedrático na Universidade de Coimbra. Legal. E sua área de estudo, você trabalha com o quê? A minha área de estudo é a ecologia, particularmente a ecologia de riachos. Estou interessado a ver a interação entre material orgânico que ocorre nos riachos, fungos aquáticos e invertebrados. E a razão é que nos pequenos riachos a principal fonte de energia não são plantas vivas, não são algas, mas sim restos de folhas de árvores que caem nos rios. Legal. Então essa é a sua linha de pesquisa e hoje você faz a sua pesquisa em Portugal, mas também tem colaborações aqui com o Brasil, né? Tenho com a Universidade Federal de Minas Gerais. Temos tido vários experimentos frequentemente nos últimos anos e tenho colaborações também noutros países da Europa e da América do Sul. Legal. E aqui em Belo Horizonte você veio dar essa disciplina para a pós-graduação, né, em ecologia. Sim. A convite do professor Marcos Calisto. E você já dá essa disciplina há alguns anos, né? Aqui. Sim, talvez há uns 8 anos, mais ou menos, há 8 anos. Comecei a dar aqui, continuo a dar aqui, já dei noutras universidades, mas gosto de dar a disciplina. Legal, eu tive o prazer de participar dessa vez, né, dessa edição da disciplina. E o tema principal, então, é a escrita de trabalhos científicos. Então, conta pra gente o que é um trabalho científico, para que ele serve para a disseminação do conhecimento. Normalmente em ciência nós fazemos investigação, mas se nós fizermos investigação e se nós não comunicarmos o que encontramos, não existe. E em ciência nós devemos comunicar o que encontramos. Por um lado, porque faz parte do próprio processo de investigação, nós pensamos num assunto a resolver, nós fazemos trabalho experimental ou de campo ou observacional para conhecer o funcionamento dos sistemas e a última parte é dar a conhecer o que encontramos. Só dando a conhecer o que encontramos é que o nosso conhecimento, o que nós encontramos, fica disponível para a comunidade científica. Por outro lado, é um dever moral de publicar, uma vez que os Estados, as agências financiadoras estão a investir dinheiro nas universidades, nos nossos ordenados, pagam a investigação e uma forma de nós mostrarmos o que fizemos é publicar os resultados. Legal. E existem várias maneiras de divulgar esse conhecimento, né? Mas para a comunidade acadêmica em si, o veículo mais utilizado são as revistas de publicação científica. Exatamente. Então, todos os pesquisadores que trabalham com pesquisa tendem a transformar o conhecimento gerado nessas pesquisas em um produto que normalmente é reduzido em poucas páginas, né? Então, é realmente um desafio transformar todo aquele seu trabalho de mestrado, doutorado, e condensá-lo em poucas palavras. Então, quais são as principais dicas, né, para as pessoas que querem trabalhar com pesquisa e transformar esses resultados em algo publicável? A primeira dica, voltando atrás, escrever é difícil. Escrever de forma clara não é fácil
Então, a primeira dica é ler. E, embora nós escrevemos ciência, escrevemos artigos em jornais, capítulos de livro, o que eu aconselho a toda a gente é ler ciência e não ler só ciência, ler outras coisas, ler novelas, ler jornais, ler qualquer coisa, mas é inconcebível uma pessoa querer escrever sem ler. Então, uma das dicas é ler. A segunda dica é ler na área em que nós estamos a trabalhar, ler jornais de divulgação científica, estar ao corrente do que vai acontecendo no mundo e conversar muito com outros colegas. Dizer o que estamos a fazer, ouvir o que os colegas estão a fazer, discutir o trabalho. Isto não é escrever, mas isto vai clarificar a nossa mente e, na altura de escrever, quando chegarmos para escrever, será mais fácil, uma vez que já falamos com muita gente sobre o que estamos a fazer. Claro, e é um processo, né? Normalmente existe um padrão, né, para se publicar. Sim. Com introdução, material e métodos, né? Exatamente. Então, quais são as principais coisas que devem se conter nesse escopo onde as pessoas publicam? O que deve conter o artigo? Sim. Um artigo é composto por várias partes. Uma primeira parte, que é a introdução do artigo, nós tentamos convencer os leitores de que o que nós estamos a investigar é importante. Qual é o assunto que nós estamos a investigar e porquê é que estamos a investigar. E devemos ter uma questão, qual é a pergunta a que eu estou a responder, e eventualmente uma hipótese, ou a maior parte das vezes uma hipótese. O artigo é composto por uma próxima parte em que dizemos como é que fazemos o trabalho, como é que fizemos o trabalho experimental, tudo o que nós fizemos, e deve estar escrito de uma forma a que outros possam reproduzir o trabalho que nós fizemos. O exemplo que eu coloco normalmente é o do livro de culinária. Um bom livro de culinária é aquele em que nós abrimos o livro e conseguimos reproduzir o que foi feito. Então, a escrita científica é a mesma coisa. Tem uma terceira parte, onde nós divulgamos o que encontramos, são os resultados, e uma última parte em que nós colocamos esses resultados num contexto geral. A nossa pergunta inicial, voltamos à pergunta inicial, qual era a nossa pergunta inicial? E na parte da discussão nós devemos ter uma resposta à pergunta, ou devemos pelo menos discutir a pergunta. Podemos até nem ter a resposta à pergunta, mas pelo menos discutir a pergunta. Se há alguma coisa, se não conseguimos a resposta, porque é que não conseguimos a resposta? E muitas vezes é isso. O que vamos ter na parte final são mais perguntas do que respostas. Sim, sempre baseado em pesquisas realizadas anteriormente. Portanto, quando nós fazemos pesquisa, nós precisamos de saber o que é que outros investigadores encontraram. E é em função do que os outros encontraram que nós vamos fazer a nossa pesquisa. Não vale a pena estar a fazer pesquisa sobre um assunto sobre o qual já foi pesquisado e que já foi comprovado 20, 30, 40, 50 vezes. Se a nossa pergunta já foi respondida, talvez seja mais interessante responder a pergunta seguinte. Claro, e no final da discussão existe a conclusão, né? A conclusão. Que seria o resumo, né, desse... Que é a mensagem final. E, como você disse, Lucas, no início, resumir todo o trabalho num artigo é difícil, mas nós devemos ter a capacidade de resumir todo o artigo numa conclusão final. No fim de tudo, o que é que eu encontrei? E porquê é que é importante? E essa é a conclusão do trabalho. Legal. E uma coisa extremamente importante também é o título, né? Várias pessoas utilizam só o título ali para chegar e ver se o assunto interessa ou não. Sim, nós devemos ter porque o que vai fazer com que as pessoas leiam ou não leiam o nosso trabalho é o título. E então é preciso pensar num título que seja suficientemente atrativo para outras pessoas verem e lerem o artigo. Ultimamente utilizam-se muito títulos conclusivos, ou seja, o próprio título já é mais ou menos a conclusão do trabalho. Já conta a história Já conta a história. Por exemplo, o título pode ser Eliminação de peixes herbívoros em rios de planícies pode causar uma alteração na quantidade de nutrientes dissolvidos.
isso pode ser o título. Quando a pessoa lê o título, já sabe mais ou menos a conclusão. Eu coloco sempre este exemplo, que é a antítese da escrita de novelas, e novelas de crime. Nós lemos uma novela e a novela vai-nos contar uma história para nós chegarmos à conclusão de que quem foi o assassino. Aqui, ao contrário, nós dizemos logo quem foi o assassino e depois vamos descrevendo o processo que nos levou àquela conclusão. Legal demais. E para as pessoas que querem aprofundar, né, nesse conhecimento de como escrever artigos científicos, como otimizar a chance de seus periódicos serem aceitos, existe alguma literatura, algum site que as pessoas podem... Existem vários livros sobre escrita científica, mas o principal é ter modelos. Nós lemos um artigo que gostamos e vemos porque é que gostamos do artigo, e utilizamos esse artigo como modelo no sentido de ver como é que os autores abordaram o assunto, como é que os autores fizeram a parte experimental, como é que os autores depois discutiram o assunto. Podemos também há sites na internet, que eu me lembro, há um que é o San Francisco Edit, e acho que é sanfranciscoedit.com, e o San Francisco Edit tem uma série de páginas com recomendações sobre como fazer, por exemplo, a introdução, como fazer o resumo, como organizar conferências, como maximizar a criação de postas, etc. Então há muita informação. Legal, e inclusive alguns cursos, né, gratuitos também, se eu não me engano, Stanford tem. Há cursos gratuitos, pode-se aceder por internet. Também outra opção, se se procurar no Google, não estou a fazer propaganda ao Google, mas se se procurar no Google noutro motor de busca, nós podemos encontrar esses cursos. Pessoal, então é isso. Muito obrigado aí pelas dicas e sorte, né, para quem precisa escrever esses artigos científicos e quer cada vez mais divulgar o conhecimento científico. Muito obrigado. Até mais.